Pessoal, vamos lá. Então, aplicando a estratégia. Então, até ontem nós aprendemos sobre os fundamentos do que é tributo, como que funciona o sistema tributário, alíquota, base de cálculo, né? Entes que podem cobrar impostos, município, estado, o federal, né? Impostos federais, estaduais, municipais, enfim, como que funciona o lucro real, lucro presumido, simples nacional. Como que a gente aplica, né, a questão da tributação dentro dos anexos do Simples Nacional. Nós vimos ali que para alguns serviços nós usamos o anexo, o cálculo completo, para alguns nós fazemos exclusões, para alguns nós fazemos substituições, substituímos o ICMS, o ISS pelo ICMS, no caso do comunicações, e falando nisso, eu fiquei de mandar a descrição ontem, acho que para o Diego, né? Deixa eu pegar a descrição que eu tenho ela aqui. Foi isso mesmo. Eu mandei pro Bruno. Aqui eu vou copiar e colar lá no nosso chat. O Diego perguntou ontem como que era que apurava aqueles impostos, né, lá dentro da apuração do DAS, se dava para tirar o ISS, colocar o ICMS. Eu falei, não, é quando você escolhe o tipo de receita. Então, lá dentro do DAS, você vai escolher lá o serviço de comunicação, de transporte, intermunicipal, interestadual, de carga, de transporte, interestadual de passageiros, autorizado no inciso tal, tal, tal. Quando você escolhe esse tipo de receita, automaticamente o sistema lá do DAS vai gerar o seu DAS com aquela substituição do ISS pelo ICMS, de forma automática, tá? Então vamos lá. Essa estratégia, pessoal, de trabalhar no Simples Nacional com duas empresas, eu coloquei o nome dela de Provedor 2.0 porque é o nome do curso que eu vendo também. Então a primeira coisa que a gente trabalha é a segregação de receita, que é aquilo que eu expliquei, né, sobre a gente ter uma receita com a carga tributária mais alta, a gente inclui no pacote uma receita com a carga tributária menor para tentar baixar a carga tributária geral de toda a receita que a gente tem. E o planejamento societário. Planejamento societário é quando você usa a estratégia de ter uma ou duas ou mais empresas para que você aproveite, né, o, nessa divisão que cada regime pode te entregar de melhor ou a relação entre as duas empresas que elas podem ser benéficas para você e te trazer economia. Então, como que nós trabalhamos, né? Pouco já do que eu adiantei. Nós temos aí uma empresa de telecomunicações. Essa empresa ela tem a licença do SCM. Se ela trabalhar com STFC, ela que vai ter a licença do STFC. Se ela trabalhar com um celular móvel, ela que vai fazer o contrato de MVNO com a operadora. Então, nós temos aqui uma empresa que ela vai tributar praticamente 100% da receita dela com o ICMS. Tá? Toda a receita dessa empresa ela só vai trabalhar com a nota NFCOM, tudo que ela vende vai ser telecomunicações. A outra empresa que a gente cria é uma empresa com alguns quinais diferentes, que são quinais relacionados à venda de livros, né, venda de aplicativos, venda de serviços, aluguel em geral. É o que a gente chama de essa empresa, ela vende os SVAs, que são os outros serviços. Então, vou dar um exemplo aqui, um plano de 500 mega, né, que você vende por aí por 90, um exemplo, né, R$ 99,90. Você colocaria o preço da internet por R$ 50, o streaming por 24, 25, um suporte premium. É o mesmo exemplo que eu dei ontem. A internet, a carga tributária é maior, o streaming, o suporte menor. No geral, ela vai ficar com uma média não, menor, não tão baixa quanto o streaming e o suporte, mas também não tão alta quanto o serviço de internet. Então, a empresa A vai vender a internet e a empresa B vai vender todos os outros produtos que você conseguir colocar no teu plano, seja streaming, seja
suporte avançado, seja livro, seja aluguel de equipamento, qualquer coisa, você vai colocar na outra empresa. Isso vai diminuir toda a tua carga tributária. E como essas empresas vão se relacionar com o consumidor final, tá? Então nós temos a empresa de telecom com a empresa de SVA. Elas vão montar o plano promocional, que é aquele plano que eu mostrei antes, né? A internet mais os aplicativos. Então o plano promocional ele tem um preço total de R$ 99,90. Serviço e os serviços digitais. Internet 50 e a outra empresa vai faturar R$ 49,90. Então o cliente ele vai receber o boleto da empresa de internet no valor de R$ 99,00. A empresa de internet é ela quem vai fazer o contato com o cliente, ela quem vai vender, mandar o boleto para o cliente, receber do cliente e dar o suporte para o cliente, tá? É importante que o cliente, quando ele compra um plano combo, onde tem mais de um fornecedor, ele tenha somente um contato. Ele não pode ficar sendo direcionado para outras empresas. Isso é o que o Procon diz. Então, ele vai se relacionar apenas com o provedor de internet mesmo. Só que ele vai receber uma nota fiscal do provedor e ele vai receber uma nota fiscal da empresa de SVA, tá? Então ele recebe só o boleto do provedor no valor total, só que a nota do provedor para ele é de R$ 50 e a nota da outra empresa de 49. Como a NFCom ela é uma nota fiscal fatura, ele vai receber uma NFCom no valor de R$ 99,90, tá? Mas esses R$ 99,90 na NFCom, ele não é todo tributado na empresa de internet, porque ele vai ter o valor de R$ 50 que vai ser tributado pelo ICMS e os R$ 49,90 que vai ser mencionado na NFCom, ele tem que ser mencionado como cobrança de serviço de terceiros, tá? Então, o cliente paga R$ 99,90 para o provedor de internet, só que lá na nota ele vai apurar o imposto apenas de R$ 50 e os R$ 49,90 vai estar lançado nessa nota com o código SECLES de cobrança de serviço de terceiros. Então ele recebe esses R$ 49,90 e repassa esse valor para outra empresa, tá? Então o provedor recebe tudo e repassa para a empresa de SVA o valor que é devido a ela. Aí nessa relação entre as duas empresas pode haver um contrato de rateio de despesa, né, para ratear as despesas de cobrança do boleto, ou até um valor cobrado pela empresa de telecom da outra empresa para fazer a cobrança. Então vamos lá. O que esse plano, pessoal, ele pode proporcionar para o provedor, né? Então, como eu disse, o cliente está comprando do provedor um plano promocional de R$ 99,90, que tem R$ 50 de SM e R$ 49 de outros serviços. O limite do Simples Nacional Federal é 4.800.000. Só que nós aprendemos também que existe o sublimite, que ele desenquadra a empresa no ISS e no ICMS, que é o imposto municipal e o imposto estadual. Então, quando o provedor ou qualquer empresa que está no Simples Nacional atinge 3.600.000 ano, que dividido são R$ 300.000 por mês, ele deixa de pagar esses impostos dentro do Simples, ele fica no Simples pagando os tributos federais, o estadual e o municipal sai. E esse cenário não é vantajoso para o provedor. Então a gente considera que um provedor no Simples Nacional, ele consegue ficar até os 300. Passou de 300, ele não consegue mais. Só que com essa divisão, como o sublimite ele não soma faturamento, o que soma faturamento é só o limite global, que é os 4.800.000. Então você consegue, se você tem um provedor que vende na internet e a outra empresa que vende só os SVAs, os serviços, então uma empresa, teoricamente, uma empresa pode faturar 200 e a outra também pode faturar 200. No total, o seu grupo está faturando R$ 400.000 e você está no limite do Simples Nacional. Então, essas duas empresas podem sim ser do mesmo sócio ou sócios em comum
que ela não vai desenquadrar. E não precisa ser necessariamente 200 e 200. Uma empresa pode faturar 250, outra 150, uma 280, outra 120, desde que a soma total não ultrapasse R$ 400 mil por mês, que vai atingir os 4 milhões e 800 ano, ok? Então, é o que eu já tinha explicado, né? Lá naquele cenário de uma única empresa, o limite é 300, aqui nós temos um limite de 400 trabalhando com as duas empresas. Então, nesse cenário, o que a gente consegue fazer, pessoal? A gente consegue reduzir significativamente a carga tributária, sim, tá? Nessa estratégia. A gente consegue ganhar mais R$ 100 mil de faturamento dentro do Simples Nacional. Então, você não sai do Simples Nacional e consegue chegar até R$ 400 mil de faturamento. E o que não vai te trazer benefício a curto prazo, mas a longo prazo, eu vejo que é o maior benefício, você vai estar percorrendo mais de 50% do caminho para poder desenquadrar. Por que percorrendo? Que hoje aqui praticamente 100% dos planejamentos tributários que nós fazemos aqui no escritório, nós trabalhamos com duas empresas, tá? Então nós temos a empresa de internet, que é a empresa de telecom, que paga o ICMS no lucro real, tá? Onde eu mencionei, acho que até que ela trabalha com lucro baixo. E normalmente a empresa de SVA, a gente abre uma outra empresa, um outro CNPJ no lucro presumido. Por que lucro presumido? Porque normalmente o lucro dessa empresa é muito maior, então ela estando no presumido, ela vai pagar o imposto só sobre a presunção. Sendo que ela vai faturar, ela vai ter um lucro muito maior do que a presunção. Então, quando o provedor vai desenquadrar, esse é o trabalho que nós fazemos com ele. Então, ele precisa alterar os planos, avisar os clientes, fazer a separação, mudar o regime da empresa, tudo isso de uma única vez. Quando você já faz isso no Simples Nacional, você não vai mudar o regime das empresas, você só vai mudar a composição dos teus planos. E isso no Simples Nacional, pelo Simples Nacional ter menos obrigações, é mais fácil você fazer isso no Simples Nacional. Então você já dividiu o teu plano, o que é internet, o que é SVA, você já está vendendo, já está entregando dessa forma. Então, quando você chega no limite, você já tem uma empresa estruturada, que você vai desenquadrar uma por lucro real e a outra você pode desenquadrar ou ela já pode estar no lucro presumido. Isso aí eu vou explicar depois o porquê que ela já pode estar no lucro presumido. Então, quando você faz esse cenário, você já está se preparando para futuramente desenquadrar. Esse tombo que a gente fala, né, que é sair do Simples Nacional e ir para outro regime, normalmente ele é muito traumático para as empresas justamente por isso, porque ela muda muita coisa de uma vez só, ela muda os planos e muda o regime das empresas. Então realmente é difícil esse momento. Mas o mais importante agora, vamos para a planilha, mostrar como que a gente pode, o quanto que a gente pode economizar aplicando esse modelo. Todo mundo está vendo minha planilha agora? Sim, Vamos lá então. Pessoal, essa planilha aqui eu posso disponibilizar para vocês também. Deixa eu já disponibilizar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eduardo, Carlos, eu tenho uma pergunta rápida aí. Tem alguém falando, mas o som tá baixinho. Tem uma pergunta rápida aí, Carlos. ele está querendo fazer uma pergunta rápida. Tá, só um momentinho, só deixa eu colocar a planilha na tela. Só não tô entendendo por quê. Ah, tá. Queria ver o som. Eu vou conseguindo ver o meu som aqui. Tem que aparecer aqui, não tá aparecendo.
Agora apareceu. Consegue me ouvir? Tá no volume, tá mais alto, mas tá baixinho. Pode falar. Eduardo, quando que surgiu essa implementação de criar esse segundo CNPJ para poder dividir esse serviço? Isso é recente? Foi depois dessa reforma ou isso já existia já no Simples? Bom, essa questão do segundo CNPJ, quando ela surgiu, bom, na verdade eu comecei a aplicar ela quando eu comecei a fazer consultoria para provedores, né? Vai fazer 6 anos que eu tenho meu escritório e praticamente nos últimos 5 eu já tenho indicado esse tipo de separação. Inclusive, né, no começo desse treinamento, eu falei para vocês que esse treinamento era um treinamento um pouco extenso, ele tinha bastante conteúdo, ele praticamente é 80% do que eu entrego num curso pago. Eu tenho esse curso pago, eu entrego mais algumas coisas lá, alguns modelos tal, mas praticamente essa estratégia aqui é um curso que eu vendo, porque, como eu disse já no começo também, eu não vejo o pessoal aproveitar esse benefício no Simples Nacional. Então, desde quando eu trabalho, eu indico. Agora, a questão da separação não é novidade. Até não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu dei o exemplo para o Diego, por exemplo, de uma oficina, que ela tem a mão de obra do mecânico e ela tem a peça. Então, isso aí eu já via antes disso, oficinas que tinham o CNPJ para mão de obra e o CNPJ para comercializar peças. Entendi. E a gente praticamente tem o mesmo cenário. Então, ele consegue baixar a faixa de faturamento para ele conseguir pagar menos imposto. Não é algo que surgiu com a reforma, não, tá? Tá. Beleza. Então, vamos para a planilha, pessoal. O que essa planilha faz, tá? Então, eu tenho aqui, ela faz uma simulação. Todo aquele cálculo que a gente fez ontem, ele está aqui, só que ele está por trás dessa planilha. Então, quando vale a pena você ter essas duas empresas? Aí depende do cenário de cada empresa. Tem empresa que está, às vezes, pequena, tem pouco faturamento, mas ela está em expansão. Construiu bastante rede, está com planos de vender, de crescer, de dobrar de tamanho em 1 ou 2 anos. Então, ela pode já querer aplicar essa estratégia. Tem empresa que está faturando pouco, mas ela não tem planos de crescimento. Então, talvez não compense. Eu sempre falo para o pessoal que acima de 150 mil para mais já vale a pena. Por que de 150 mil para mais? Porque quando você constitui duas empresas, você vai ter o custo com o SVA e você vai ter o custo com essa outra empresa. Então, a tua economia tributária ela tem que bancar essa despesa a mais que vai aparecer. Então, vamos lá. Um provedor no Simples Nacional que fatura 150 mil reais, ele vai pagar de DAS hoje, né? Lembrando que esses 150 mil reais aqui, eu sempre considero como se ele vem constantemente faturando 150 mil. Então, eu considero aqui já um RBT12 de 1 milhão e 800, tá? Então, ele está na faixa de 1 milhão e 800, ele pagaria 12,63% do DAS. Isso ele faturando somente serviço de comunicação, tá? Se ele divide esse faturamento 150, 75 aqui. Aí, lembra que no curso eu falei para vocês que a gente ia dividir em 4 grupos, né? Serviço tributado com ICMS, serviço não tributado com ISS, serviço tributado com ISS e produtos imunes, tá? Eu mencionei que o serviço que era tributado pelo ISS, ele é mais caro do que o serviço de comunicação. Então, se eu tenho, por exemplo, 75 mil reais em ISS, eu vou pagar, em vez de 18 por 75 mil de cada, eu pago 19 mil reais. Então, por isso que eu falei que a gente tem que saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar no planejamento, que dependendo a receita que você coloca, o tipo de produto que você coloca, você vai encarecer o DAS. Então, por exemplo, se eu faço a divisão entre serviço de comunicação e suporte avançado, streaming, o Deezer,
qualquer outro tipo de serviço que tenha incidência do ISS, no Simples Nacional ele vai ficar mais caro. Fora do Simples ele fica mais barato, mas no Simples Nacional ele fica mais caro. Ainda que aqui eu estou considerando o anexo 3, sendo que eu expliquei para vocês que muitos serviços se enquadram no anexo 5. Então a carga tributária ficaria muito maior. Se você tivesse 75 mil em SCI ou locação que não tem incidência do ISS, aí você já tem uma economia. Tá? Então, em vez de pagar 18 mil reais no DAS, você pagaria 16. Até esqueci de explicar como que funciona, pessoal, essa planilha aqui. Ela faz uma simulação da economia que você tem se você fazer essa divisão no mesmo CNPJ. Tá? Aqui, ela coloca a economia se você fizer em 2 CNPJs. Então, se eu tiver uma empresa faturando 150 mil, uma única empresa, 150 mil, 75 mil de cada receita, em vez de pagar 18, eu pagaria 16. Agora, se eu tiver uma empresa faturando 75 e a outra empresa faturando 75, eu pagaria 14. Então, aqui eu já tenho um ganho de R$ 4.693, tá? Mas, o que é indicado? Produtos imunes. Se você conseguir dividir o teu faturamento em serviço de internet de produtos imunes, a sua economia já vai cair mais. De 18 mil reais, você pagaria 12. Um ganho de 6.698. E a tua empresa já preparada para um crescimento. Isso em cima de um faturamento de 150 mil reais. Se o seu provedor tivesse já perto do limite, faturando 280, colocar 140 de internet e 140 de e-books. Ao invés de 43 mil reais de DAS, em 2 empresas você pagaria 26. 16 mil reais a menos em um único mês. Você multiplica por 12. Mais de 200 mil reais de economia, quase 200 mil reais de economia aqui no ano todo, você fazendo essa divisão, tá? Então, que você pagaria 43 mil reais num único CNPJ, se você faturasse só serviço de comunicação, dividindo em 2 serviços, em 2 empresas, você pagaria 26. Mas eu quero dividir o serviço em uma empresa só. Pode, também dá, só que aí você, ao invés de 43, pagaria 32 e não conseguiria passar o teu faturamento além de 300 mil reais. Nesse cenário com 2 empresas, o teu faturamento pode ultrapassar 300 mil reais, tá? Então, essa planilha dá para você fazer essas simulações, só que ela está preparada para receber até 300 mil reais. Mais do que isso, ela vai dar um erro. Ela não vai fazer um cálculo, porque aí ela já teria que apurar o ISS ou outro imposto por fora. Então, ela não faz essa conta. Diego, pode falar, Diego. Quais itens seriam esses produtos imunes ao ICMS? São os e-books, audiobooks, jornais e revistas. Somente eles? Somente eles. É os produtos que eu apresentei lá no curso. Tá. Uma outra pergunta. Se a empresa for desenquadrada do Simples, ela, tendo só um CNPJ, ela consegue fazer essa manobra de adicionar um segundo CNPJ e dividir esse faturamento colocando esses serviços? Se ela for desenquadrada, Vamos supor que a empresa recebeu um desenquadro em fevereiro, né? E não foi comunicado por qual motivo houve esse desenquadro. E aí ela quer, ela consegue fazer isso, ou por esse motivo de ela já ter sido desenquadrada, ela já seria, teoricamente, obrigada a sair do Simples e ir para outro regime? não. Se ela foi desenquadrada, esse ano ela não volta mais. Ela não Porque consegue voltar para o Simples? a escolha do regime tributário é todo início de ano. Tá? Então, começou o ano. Se ela foi desenquadrada e até a data limite ela não conseguiu voltar, ela não volta mais.
Mesmo sem, Aí, sem a empresa ter recebido nenhuma notificação? aí Não se ela. enquadra assim? Então, aí a questão da notificação ou não é muito discutida, porque às vezes você recebe um e-mail no ECAC, só que você não abre o ECAC para ver. Toda notificação cai no ECAC. Então, talvez você não recebeu nada escrito, ninguém te avisou, mas está lá no ECAC. É aquele e-mail que você nunca abre, né? Lá no ECAC. Então, a notificação você acaba recebendo sim. É muito difícil não ter ido para o ECAC, Beleza. tá? Então, se você foi desenquadrado, você vai trabalhar até o final do ano. Então, vamos supor que você não ultrapassou o limite de faturamento. Você desenquadrou por qualquer outro motivo, seja por dívida, seja, sei lá, qualquer outra coisa. Então, você vai até o final do ano no Simples. Se você não ultrapassou o limite de faturamento, o próximo ano você resolveu o problema, que é se era algum imposto atrasado, alguma coisa, você consegue voltar para o Simples Nacional. Lembrando que para você ser desenquadrado, você pode estar devendo no município, no estado ou para a Receita Federal. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de um cliente meu que foi desenquadrado porque ele tinha uma parcela do IPVA atrasada. IPVA era o Entendi. imposto, IPVA era o imposto, imposto para o estado. Quando virou o ano, consultou, o estado apontou essa pendência dele e ele foi desenquadrado. Tá? Aí, nesse A caso, ele mesma, tem que corrigir, ele tem que fazer a correção do pagamento para só no outro ano conseguir voltar a utilizar o Simples, para estar no Simples. E nesse período ele pagaria isso. mais impostos, né? Esse período ele teria que ir ou com a empresa para o lucro real ou para o lucro presumido. A maioria dos contadores, por não ter experiência e não fazer o planejamento, acaba jogando ela no lucro presumido, porque é a forma mais fácil para trabalhar, tá? Beleza. Então, essa estratégia, pessoal, é assim que a gente trabalha, tá? Então, vamos supor que está faturando 300 mil reais já um provedor. Você consegue uma economia de 18 mil reais mês, se você está faturando 300. Aí, o que que acontece muito com o provedor que a gente sabe, né? A questão da sonegação. Às vezes você fala, cara, eu estou faturando 300 mil reais, mas eu estou tirando nota de menos. Ó, então em 300 mil reais aqui a gente pagaria 28 mil de DAS, ok? Se você está tirando nota de 200 e está deixando de declarar 100 mil, aliás, você está correndo o risco de ser pego por estar sonegando o imposto de 100 mil reais. Se você fizer essa estratégia, você vai pagar os mesmos 28 mil reais, só que declarando os 300. Deu para entender? Aqui nós colocamos Eu sim. 200, aqui nós colocamos 200 mil de faturamento só com internet, tirando só nota de comunicação. Você pagaria 28 mil reais de DAS. Só que o teu faturamento real é 300. Um exemplo, tá? Pô, mas aí você consegue regularizar os 300 mil reais pagando 28 mil, que era o mesmo que você estava pagando em cima de 200. Além de você ter essa economia de 18 mil reais todos os meses, né, do que você pagaria, a melhor vantagem que você tem é de sair da zona de risco. Porque sonegação fiscal é uma zona de risco que, se o fiscal pega, você vai gastar muito mais do que a diferença de imposto que você pagaria de um regime para o outro. Alguém tem mais alguma pergunta com relação a essa planilha? Não. Não? Pessoal, então é Ah, isso, tá? eu Eu tenho uma vou pergunta, eu disponibilizar. tenho uma pergunta, Eduardo, rápida. Eu tenho uma pergunta Pode aqui, ó. falar. Você, vamos supor, a empresa vai ativar esse segundo CNPJ para serviço. Vai contratar os produtos imunes ao ISS, ao ICMS, tá? Ele vai pegar esses produtos. Como que ele vai embutir nos clientes que já estão ativos com a carteira esse novo serviço que o cliente, em tese, não tem ciência, não assinou contrato para isso, não fez nada, somente para a gente poder ter essa redução do imposto aí. Qual que é a estratégia? Aí a estratégia, né? Aí entra, como eu mencionei, entra toda o amparo, pelo menos assim. Se você for cliente nosso aqui,
Você tem todo o amparo jurídico também para fazer essa alteração, que é o quê? Um modelo de contrato, onde você já tem um modelo de contrato pronto para vender esses dois serviços por duas empresas. Você tem um comunicado de descontinuidade. O que é um comunicado de descontinuidade? Você vai avisar os seus clientes o seguinte: ó, cliente, você tem um plano de 500 MB por R$ 89,90. Esse plano vai ser descontinuado. Ele não vai existir mais dentro de 30 dias. Você tem que dar um prazo para o teu cliente. Então, após esses 30 dias, no lugar deste plano, eu estou te oferecendo esse plano aqui, que é o plano combo, tal, tal, tal. Se você não tiver interesse, a gente tem outras opções também. Então, você vai avisar todos os teus clientes que aquele plano que ele tem hoje não existe mais, não vai existir mais, e você vai substituir por outro plano. Você pode mandar esse comunicado para o teu cliente, no e-mail válido dele, e se ele não se manifestar, entende-se automaticamente que ele aceitou a troca. Ou alguns provedores, por segurança, preferem até mandar uma mensagem pedindo para todos os clientes assinarem um novo contrato após o término desses 30 dias. Perfeito. Entendeu? Esse comunicado pode ser pelo WhatsApp? Ó, É válido? ele tem que ser registrado, você tem que provar que você entregou. Então, o e-mail tem o Certo. log do e-mail, tudo que você entregou. O WhatsApp eu já não sei, não tenho certeza. Tá. A ferramenta tem um log lá. Então, você comunicou ao teu cliente, esse plano que você tem hoje não vai existir mais. Você tem um prazo de 30 dias para efetuar a troca. Eu estou te oferecendo esse outro plano, mas se você não quiser, você tem que dar a opção para ele, que nem eu disse ontem, eles têm que dar a opção para ele contratar o plano sem os SVAs. Aí você não tem a obrigação de entregar o mesmo valor para ele. Mas Alguém essa mais? Pode Oi? falar, desculpa. Pode falar, desculpa. Não, é que tem mais alguém que levantou a mão. Pode falar antes, então. Essa descontinuidade do plano atual para o plano novo, mesmo você tem validade técnica, mesmo você mantendo o mesmo valor, adicionando os Tem, combos? Tem sim. tem, Ok. tem. Alguém mais levantou a mão? Rodrigo? Sim. Continuando do Diego aí, acho que é uma solução para ele. O próprio ERP, seu que gerencia o provedor, você pode fazer o disparo dessa mensagem via WhatsApp. E ele fica documentado com o texto para cada cliente. Fica registrado o log? Sim, fica registrado em log. Então Entra na ficha perfeito. do cliente lá no histórico, tem o registro lá das mensagens enviadas, tanto por e-mail como por WhatsApp. No caso, aqui a gente fez desse jeito. A questão é, se o cliente questionar, você tem que provar que ele foi avisado, entendeu? Sim. Aí, se você tem o log lá da mensagem do número dele que está cadastrado no teu contato, acredito que é válida também. Às vezes acontece muito o cliente mudar o número, né? Mas como o número que ele cadastrou na empresa e ele não avisou a empresa que ele mudou de número, já não é um problema da empresa. É o número que ele forneceu, tá correto, Isso. Corretíssimo. Tá? Vocês já fizeram essa virada, Rodrigo? Fizemos essa virada. A gente está bem distribuído aqui. A gente está usando praticamente esses 4 campos que você tá brincando aí embaixo aí. Vocês têm serviço com ISS, sem ISS e imune? Locação de roteadores, locação de câmeras, temos o serviço de locação dos livros, né, da venda, e também os streams. E já saiu do Simples Nacional? Não, estou no Simples Nacional e com uma empresa só. Eu não sabia que teria como usar uma segunda empresa. Entendi. Uma segunda empresa é uma boa opção até para o próximo passo, que é desenquadrar. Isso. Perfeito. Pessoal, então, só retomando aqui, vocês vão receber essa planilha. Talvez desconsiderem um pouco o que está aqui do lado. Talvez, para quem não é contador, vai ficar difícil de entender. Vocês vão lembrar do curso que eu falei sobre o serviço tributado pelo ICMS, serviço não tributado pelo ISS, que é locação de fibra, locação de equipamentos, SCI, Serviço de Conexão à Internet, vai entrar aqui. Serviço tributado pelo ISS é Helpdesk, aplicativo de streaming, aplicativo de streaming de vídeo, streaming de música, aqueles aplicativos de saúde, enfim, qualquer tipo de aplicativo. Aí talvez você pergunte também assim, cara, mas tem algum produto que alguém está me oferecendo que você não falou?
Mas, cara, ele vai se enquadrar em algum desses 4, tá? Ah, o antivírus, por exemplo. Eu não falei nada sobre antivírus, mas ele é um produto tributado pelo ISS. Então, em algum desses 4 grupos aí, ele vai se encaixar, tá? Ou ele vai ter ISS, ou ele não vai ter ISS, ou ele vai ter o ICMS, que é a comunicação, ou ele vai ser um produto imune aí do ICMS. Então, você pode pegar o teu faturamento e dividir ele. Ó, Tá 500 opa, mil. 500 mil, pô. Vou colocar só 50. Então, aqui eu coloquei 100 mil de internet e 150 mil a distribuir nos outros. Ele sempre vai fazer essa conta aqui. O primeiro valor é como se uma empresa estivesse faturando só SCM. Então, ela faturando 250 mil reais por mês, ela pagaria 15% de DAS. Se essa divisão toda dentro de uma empresa só, ela pagaria 32, e essa divisão dentro de 2 empresas, uma com SM e a outra com o restante, ela pagaria 26. Teria um ganho aqui de 10 mil reais de economia, tá? Então, a estratégia é essa, trabalhar no Simples Nacional, que tem a redução da carga tributária, tem a possibilidade de chegar até 400 mil reais dentro do Simples Nacional. Então, se você já estava chegando perto dos 300 e estava preocupado o que você ia fazer, você consegue chegar até 400 mil reais. E se o seu provedor está crescendo bastante, você consegue também já deixar o teu provedor totalmente preparado, com contrato, com tudo, só para virar a chavinha no regime. Sair do simples e ir para o outro regime, sem precisar dar o tombo em todos os planos que você tem com os seus clientes. Todos os planos que você tem já vão estar preparados para sair do Simples Nacional. Uma E pergunta, Carlos. também, pessoal, só eu já trabalhei com clientes também que tinham faturamento acima de 500 mil reais, tá? Ele não queria regularizar tudo de uma vez, ele não queria dar o tombo todo de uma vez. Por opção do cliente, ele quis fazer essa estratégia, faturando menos, continuou sonegando um pouco ainda, não é indicado, mas ele continuou sonegando. Mas ele fez dessa estratégia um período de transição. Então, ele aplicou essa estratégia, começou a aumentar o faturamento aos poucos, até chegar ali nos 400, perto dos 400 mil reais. Nisso aí se passou alguns meses, talvez até um ano inteiro. Aí depois ele saiu do Simples Nacional, quando ele já tinha os planos todos separados já. Então pode ser também um modelo de transição. Se você não quer sair direto de uma empresa só para o lucro real, para o lucro presumido, para mudar tudo de uma vez, fazer esse tombo, você pode aplicar essa estratégia, trabalhar nela um tempo e depois fazer a virada. Pode falar, Diego. É, aqueles benefícios para funcionário, né? Tipo, plano de saúde, vale alimentação, que tem também aquela questão da desconto, né? De imposto. Consegue aplicar isso no Simples ou só no lucro real, essa questão do Não, benefício? não. Aí no Simples só vai trabalhar em cima do DAS, isso O dos lucro serviços, né? real, o Simples Nacional, a gente trabalha só no DAS, não tem nenhum outro imposto em cima da folha, que seja da empresa, né? Você tem só o que você desconta do funcionário, Tá, que é o INSS e o IR. beleza. Não tem imposto. Rodrigo, coloca seu contato aí no chat aí pra gente trocar figurinha aí. Tá habilitado o Pessoal, chat. agora alguns alertas, né, e atualizações, né, sobre um deles é o fim da norma 4. O que é o fim da norma 4? A gente falou um pouco isso aqui. A norma 4 de 95 da Anatel é uma norma que regulamenta o uso de meios de redes de telecomunicações para o provimento e utilização de serviço de conexão à internet. Eu expliquei já no curso, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo, um pouco sobre o que era o SCI. Para ficar mais fácil de entender o que é o serviço de conexão à internet, essa norma ela foi editada em 95. Em 95 a gente tinha internet de escada e a gente tinha que ter um provedor, um serviço de conexão à internet.
Naquela época a gente usava o IG gratuito. Quem for da época aí, levanta, dá um ok aqui no chat pra gente. Quem lembra do IG, do Terra? Ninguém nessa época, meu. Só eu que sou velho aqui. Só eu. Então, na época, a gente usava a internet de escada e tinha um serviço de conexão à internet. Ou você pagava o Terra, você pagava o Yahoo, e tinha o IG, o Super IG, que era gratuito, o AOL também. Então, esse era o serviço de conexão. Ele realmente existia, ele não era um serviço de internet. Você pagava lá a tua internet, até na época eu estou aqui em São Paulo, tinha telefônica, a banda larga surgiu com o Speed. Então a gente pagava o Speed e usava um provedor de conexão à internet, que era ou o IG ou o Terra, para fazer a conexão. Então essa norma nasceu praticamente naquela época, tá? Onde o serviço era separado, era ofertado por empresas distintas. Uma empresa vendia telecomunicações, que era, aqui pelo menos para mim, era a Telefônica, que vendia o Speed, e tinha as opções de você contratar um serviço de conexão à internet separado. E isso foi feito com essa norma, foi regulamentado com essa norma. Então ela diz o que é um serviço de valor adicionado, né? Ela reforça o que é o serviço de valor adicionado, porque esse valor está na Lei Geral de Telecomunicações, e ela define o serviço de conexão à internet. Então, o serviço de conexão à internet, nome genérico, que designa um serviço de valor adicionado e possibilita o acesso à internet a usuários de provedores de serviço de informação. E o que está acontecendo? Aqui, né, como que funciona, eu também já expliquei o que era cada serviço. Serviço de comunicação multimídia é o serviço de transporte de dados, que são meios, pode ser com fio, rádio, ou com fibra, com fio, ou sem fios, que são rádios, né? Mas é toda a estrutura que transporta os dados. E o serviço de conexão é o que dá acesso ao que está na internet, ao conteúdo. E essa norma, ela está para ser revogada. Ela já foi documentada a revogação dela, só que com validade a partir de 2027. Com isso, o serviço de conexão à internet, teoricamente, a partir de 2027, ele deixaria de existir. Tudo que o provedor entrega passaria a ser somente o SCM. Então, quem usa ainda essa estratégia hoje teria que readequar os seus planos, porque a carga tributária vai aumentar. Existe também, juridicamente, a discussão sobre a validade do fim dessa norma, porque existe uma decisão judicial que reconhece o serviço de conexão à internet e a não incidência do ICMS, não baseada nessa norma, mas sim na Lei Geral de Telecomunicações. Então, alguns advogados aí juridicamente dizem que somente o fim dessa norma não extingue esse benefício, mas é a discussão fiscal que vai ficar, e mesmo que consiga manter o SCI, ele está também com os dias contados por conta da reforma tributária. Então, só que sem contar com o SCI, a gente ainda tem, né, o que a gente já viu no curso. Só reforçando. Nós temos os serviços que são tributados pelo ISS, que são serviços que o provedor pode entregar, de suporte, de streaming, de instrução, de telemedicina. Os serviços não tributados, que é o fornecimento de IP, aluguel de equipamento, aluguel de fibra pagada, e produtos imunes, tá? Então, e-book, audiobook e banca. E o que acontece, então, com a reforma tributária agora? O que a reforma tributária diz? Ela institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O IBS ele vem substituir o ISS e o ICMS, e ela também instituiu o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Então, lembra que eu falei que nós temos os tributos, e os tributos são divididos em impostos, contribuições, taxas, né? Então, o IBS, ele é um imposto, e a CBS é uma contribuição. O imposto substitui os impostos, que é o ISS e o ICMS, e essa contribuição substitui as duas contribuições, que é o PIS e o COFINS. Com isso, o que acontece, pessoal? É o imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços.
ele acaba com essa quantidade de nomenclaturas e de classificações fiscais que nós temos. Então, todos esses serviços tributados pelo ISS deixariam de ter benefício fiscal. Os serviços não tributados pelo ISS também deixariam de ter o benefício fiscal. Por que deixariam? Porque o imposto é sobre bens e serviços. Então, serviço é serviço de comunicação, serviço de internet, serviço de fibra pagada, serviço de provimento, serviço de streaming, todos os serviços, todos, inclusive aluguel de equipamento. Não vai ter mais diferenciação nenhuma. Se o IVA, o que é o IVA? É a soma do IBS com o CBS. Se o nosso IVA, que não foi ainda definido, chegar a 28%, então vai ser 28% sobre todos esses serviços. Sobre o serviço de internet, sobre a alocação de equipamento, sobre o serviço de câmera, todos os serviços vão ser o mesmo IVA. Só que na Lei 214, que instituiu o IBS e o CBS, no artigo 9, ela diz o seguinte: são imunes também ao IBS e à CBS os fornecimentos de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Então, o que significa isso? Que e-book, audiobook e bancas virtuais, jornais, revistas, enfim, materiais didáticos, periódicos pode entrar até revistinha em quadrinhos, eles vão continuar com a imunidade. E não só continuar com o benefício, mas esse benefício está sendo ampliado. Por que está sendo ampliado? Lembra que eu mencionei que na Constituição Federal, o livro, né, o material didático, o e-book, o audiobook, ele é imune a impostos. Então, hoje, ele é imune ao ICMS e ao ISS. Vocês se lembrarem da aula, eu disse que o PIS e o COFINS eram um benefício fiscal. No entanto, que quem aderia ao Simples Nacional não podia aderir a outro benefício. Então, dentro do Simples Nacional, você pagaria o PIS e o COFINS e só ia tirar o ICMS, porque ele era imune só ao ICMS. Agora, com a Lei 214, ele traz imunidade tanto para a contribuição, tanto para o imposto. Então, quando a tabela do DAS mudar, em vez de ter o ISS e o ICMS, ela ter o IBS, em vez de ter o PIS e o COFINS, que é o ano que vem, ela tiver o CBS, quem vende livros vai excluir tanto o IBS quanto o CBS. Você vai pagar só o IR, a contribuição sobre o lucro líquido, e a contribuição patronal. Então, via de regra, o imposto sobre o livro, tanto no Simples Nacional quanto fora, ele vai ficar menor ainda. Tá? Então, esses são os únicos produtos que vão manter, não só manter, mas ampliar a economia tributária que eles têm hoje. Então, você mantém a sua estrutura trabalhando, porém, os serviços digitais que você oferece são produtos imunes, tá? Aí aqui, coloquei aqui os quinais, né, que normalmente se usa na empresa que você vai trabalhar com telecomunicações, e os quinais que você poderia estar usando na sua empresa de SVA. Para isso, deixa eu ver como está aqui. Tá, cuidados ao anunciar. Deixa eu sair daqui. Eu vou disponibilizar para vocês também essa planilha, tá? Vocês estão vendo a minha planilha aí? Essa planilha aqui, ela tem o KNAI, ela tem a empresa onde você vai usar esse KNAI, e tem KNAI que pode ser usado tanto numa empresa quanto na outra, o porquê eu coloquei aqui na frente, e interessante também, o KNAI eu coloquei qual anexo que ele se enquadra. Então lembra que eu falei que alguns SVAs que você vende, ele pode se enquadrar no anexo 5. Então, desenvolvimento de software, anexo 5. Suporte, manutenção e outros serviços de tecnologia. Suporte avançado, teoricamente, entraria nesse KNAI, anexo 5. Então, você começaria pagando aqui no Simples Nacional 15,5%, a não ser que você se enquadrasse no Fator R. Tratamento de dados, anexo 5. Portais e provedores de conteúdo, anexo 5. E aluguel, anexo 3, outras atividades, anexo 3. Então, aqui eu coloquei o KNAI, a empresa onde você usa, o serviço que você vai usar,
o anexo que ele se enquadra, se é sujeito ao fator R ou não, e algumas observações aqui na frente sobre o cálculo, tá? Essa planilha aqui eu também disponibilizo para vocês depois. E, finalizando aqui, cuidados ao anunciar. Venda casada. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a prática de venda casada, que consiste em obrigar o consumidor a comprar um produto ou serviço para adquirir o outro. Essa prática é considerada abusiva e ilegal. Mesmo que você contrate um combo, a empresa deve permitir que você contrate cada serviço individualmente. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentro de outras práticas abusivas, adicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de condicionar, né, o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Então você não pode fazer uma venda casada obrigatória. Então, você tem que oferecer para o teu cliente a opção dele escolher comprar ou com o combo ou fora do combo. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que ao contratar um plano combo conjunto de serviços de diferentes empresas, o consumidor tem o direito de ser atendido por qualquer canal da empresa para todas as questões relacionadas. Aqui eu mencionei também. Se você tem duas empresas que vendem, você não pode pedir para o teu cliente ligar nenhuma empresa quando ele tem problema de internet. E se ele tiver um problema, por exemplo, num SVA que você oferece, é pedir para ele ligar em outro lugar. Ele tem o direito de ter um único contato de suporte na empresa, tá? Então isso também é um dos cuidados que a gente precisa tomar. Aqui já não é um problema fiscal, mas é um problema de consumidor, tá? A questão de oferecer plano casado, isso é tudo questão de consumidor. E, pessoal, eis aí a estratégia, eis aí a forma de trabalhar. E eu falei que eu ia falar sobre o lucro presumido também. Por quê? Vamos lá. Uma empresa que fatura R$300 mil e divide o faturamento. Aqui, pessoal, estou tendo uma economia de R$18 mil, ok? 18 mil. Sobre os 150 mil que está, a empresa que está faturando a internet, aqui, ó, segregando o combo duas empresas. Sobre esses 150 mil, eu estou pagando 12,63. E sobre os 150 mil de material imune, eu estou pagando R$9 mil. Tá? Esses R$9 mil está incidindo uma alíquota de 6,28. Tá? Então, os 18 com os 9 dá os 28. E de 12 mais 6 dá a média 9,46. Essa empresa que vende o produto imune, ela pode estar em outro regime. Por que eu falo que ela pode estar em outro regime? Porque se ela tiver no lucro presumido, o produto imune, ela vai pagar aqui, em vez de 6, 3. No máximo 3. Ela pode pagar de 2,70 a 3%. Então, se você trabalhar com uma empresa de internet, no lucro no Simples Nacional, e colocar a sua empresa de SVA no lucro presumido, você vai ter uma redução menor ainda aqui do seu imposto. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, então. Por exemplo, uma empresa de 150 mil mês vendendo internet pagaria 18.900. Vamos arredondar para 19. Ver se eu tenho a planilha aberta aqui. Não tenho. Vou abrir outra planilha. Opa. Eita, não tá. Vou falar aqui. Pessoal, essa aqui é uma planilha que ela é um pouco mais complexa, que a gente usa para fazer cálculo na empresa já fora do Simples. A empresa de telecom no lucro real e aqui uma empresa no lucro presumido, tá?
Por que que ela tem mais quadros aqui? Porque aqui ela tem, lembra que eu falei que nós temos 4 grupos, né? Que são serviços tributados pelo ICMS, teoricamente seria empresa de internet. Aí aqui eu tenho produtos imunes, produtos sem ISS, não tem a linha do ISS aqui. Aqui eu tenho produtos com ISS. A gente faz a mesma simulação, só que fora do Simples. Então, no caso daquela empresa que está faturando 150 mil de produto imune no Simples, e ela está pagando 9 mil reais aqui, 9.400 de DAS, se ela faturar esses 150 mil reais aqui, ela pagaria 3.762, sem funcionários, né? Que daria 2,51. Então ela sairia de 6,28 para 2,51, de 9.400 para 3.700. Então os 3.700 mais 18.943, 18.943 é igual isso, opa. 18.943. Então, nas duas empresas, se você tiver lucro Simples Nacional e lucro presumido, em vez de 28, você pagaria 22. Entendeu? Qual que é a diferença? Que uma empresa no lucro presumido, ela vai exigir de vocês uma organização financeira muito maior do que uma empresa no Simples Nacional. Se você não estiver preparado para isso, não é recomendado ir para o presumido, porque as obrigações que você entrega para o governo, elas acabam te entregando e não te ajudando. Pessoal, agora eu queria que vocês fizessem perguntas, tirassem dúvidas, porque esse é o nosso último encontro. Esse é o trabalho, pessoal, que não desmerecendo outros escritórios, mas é trabalho que um especialista consegue fazer. Eu trabalho com provedores há 15 anos. Eu trabalhei 8 anos dentro de um provedor e desde quando eu saí e comecei a trabalhar com o escritório, nosso foco é 100% provedor de internet. Então eu converso com donos de provedores, eu conheço provedor por dentro. Eu saí de dentro para fora e hoje eu ainda tenho um provedor. É pequeno ainda, faz um ano que a gente começou ele, mas eu sou dono de provedor também. Meu sócio aqui no escritório, Thiago Felisberto, também, 10 anos trabalhou dentro de um provedor. Então a gente respira telecomunicações. E se Deus quiser, até final desse ano, eu estou publicando um livro sobre planejamento tributário para provedores de internet. Então isso é o que a gente consegue entregar para os nossos clientes, né? Esse planejamento, essa orientação, essa ajuda, para que você pague o mínimo necessário, saia da zona de risco. E com a reforma e com outras coisas que estão acontecendo também, o governo está tendo um poder de fiscalização muito maior, tá? Alguns estados aí já estão sofrendo com autuações, empresas estão sendo autuadas, porque a movimentação bancária é maior do que a movimentação fiscal. O estado já está autuando. Então, o pessoal não tem para onde correr. A gente tem que declarar tudo, porém, pagar o mínimo possível dentro da lei. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. Sobre quem está com uma empresa só no Simples, por exemplo, no meu caso. A gente deveria, quiser colocar a segunda empresa, a gente tem que poderia pegar uma empresa já nova, começar ela do zero, ou o ideal seria pegar uma empresa já fundada, por exemplo, com tempo de... Não, os planejamentos que a gente faz é que a gente abre uma empresa nova. Abre uma empresa nova. Empresa nova. Tá. Eu até tenho aqui, por exemplo, a segunda empresa nossa de venda de produto. Não, aí se ela tá aberta e ela não é utilizada para outra coisa, você pode conferir se os quinais são condizentes, né? Se não for, você pode fazer uma alteração contratual, incluir os quinais que estão faltando, tirar os que não tem nada a ver, alterar o nome e pode usar essa mesma empresa. Entendo. Porque Quando eu falo abrir uma nova, quer dizer assim, não tem obrigatoriedade nenhuma dessa empresa já existir antes, entendeu? Ah, tá. Porque
eu já escutei esse comentário de que o ideal seria uma empresa já com mais de ano de Não, mandado. não vai mudar nada. Tá? Entendido. Numa possível fiscalização, ela não vai fazer diferença nenhuma. O que tem que tomar cuidado, que eu acabei não colocando aqui no curso, mas é a precificação do SVA, tá? Que é o que a gente orienta também os nossos clientes aqui na hora de montar o combo, a precificação. Então você não pode trabalhar com valores aleatórios, inventar valores de SVA. Você tem que trabalhar com valores que são condizentes com o valor de mercado, entendeu? Entendido. Isso aqui a gente já está mais ou menos por dentro. Entendeu? Inclusive, a própria empresa que vende, por exemplo, os livros para a gente, indica os valores que Isso, de ela indica. revenda, né? Ela indica os valores de revenda, aí você tem que tomar o cuidado de não mudar esses valores de um plano para o outro. O SVA sempre manter o mesmo preço em todos os planos que você tem. Isso. Você pode vender o SVA avulso para o teu cliente também, mas nunca mais caro do que ele dentro do combo. Tá? Sempre o valor que você vai mudar é o valor da internet. Mas o Isso. valor do SVA ele tem que sempre se manter, tanto avulso ou como em todos os planos que você vende. Isso mesmo. A gente precificou aqui os livros, tudo valor fixo. E o que acontece é que em determinado plano, por exemplo, o SCM fica muito baixo em comparação ao SVA por causa desse valor fixo do livro. Uhum. Mas ele acaba se compensando no geral. Bacana. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ó, comenta no chat aí. O chat não está Você- aparecendo para a gente aqui, Carlos. Não tá Consegue aparecendo no habilitar aí? chat? Não. Para mim aqui não está aparecendo. Tem que clicar no chat lá em cima, lá, do lado do pessoas. Ó, No alto. vocês estão vendo minha tela aqui? Eu Ah, tô beleza. passando o mouse aqui em cima do chat. Comenta aí comigo, pessoal, para ver se vocês gostaram do curso ou não. Eu não tô vendo o rosto de quase ninguém para saber se gostou do curso, se não gostou. Show de bola. É bem interessante isso aí, Carlos. Inclusive, eu mesmo que não sou. Você me perguntou no primeiro dia se eu era contador. Eu disse que não. Eu sou dono de provedor, certo? Mas essa dor da tributação é uma dor que realmente, cada dia que passa, está nos afetando mais, né? E a gente sempre se pega no quesito. Contabilidade é algo assim muito particular para você demandar quem você não conhece, né? Porque, querendo ou não, ele está cuidando de seus números, está cuidando de tudo de sua empresa. E, às vezes, muito do receio dos empresários aí, e principalmente o meu, é dar essa carta branca para alguém que a gente não conhece para poder tomar conta do planejamento estratégico da empresa. É saber se o cara que está vindo com essas informações, ele realmente vai estar realmente contribuindo, né, para que a gente consiga avançar. E você trouxe um ponto da reunião que eu fiquei muito intrigado e foi algo que realmente eu me questionei aqui internamente com minha equipe de contabilidade. Então, parabéns aí pelo evento aí, foi top. Bacana, obrigado, Diego. Valeu, meu amigo. Rodrigo, Alguém- compartilha seu contato aí, meu amigo, que eu tô querendo falar com você. Meu amigo Sid Clay acabou de entrar. Pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, Cheguei atrasado. chegou atrasado. Hoje eu gravei Sid Clay. Depois a gente tenta compartilhar essa aula aí com vocês. Você criou algum grupo, Carlos, de WhatsApp aí? Não, mas posso Não? criar. Quem quer que Beleza. crie o grupo aí? Põe no chat. Pessoal, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês me conhecem, né? As minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que eu gravo bastante vídeo também. Meus vídeos são assim, bastante técnicos mesmo. Eu tenho estilo de professor, eu não tenho estilo
de blogueiro, então eu tenho os vídeos lá que eu praticamente são algumas mini aulas, né? Que cada vídeo eu falo alguma coisa lá. Se vocês quiserem me seguir no YouTube, fala. Tem um vídeo muito importante sobre a NFCon. Não sei se vocês já assistiram, mas eu falo sobre a importância dessa classificação do C-Class. Tá? Isso é o que pode causar muito problema também para o provedor, a questão de C-Class, né? Quando você divide numa empresa só é um código, quando você divide em duas é outro código totalmente diferente. E se você tira a nota errada, você está informando o fisco uma informação errada da sua empresa. E ele pode te autuar e por uma informação que você mesmo entregou para ele pode te questionar. Então tem vídeo sobre o C-Class, eu não sei se já publicou ou não, mas tem um vídeo falando sobre divisão de plano, como fazer a divisão do plano dentro do provedor. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de material também, eu tenho o meu curso, né? Eu tenho onde eu ensino essa estratégia no meu curso. Tem um pouco mais de coisa que eu entrego lá, um pouco mais detalhado, mas praticamente é o conteúdo que eu entreguei para vocês. Por isso que eu falei que eu não ia deixar gravado e para vocês aproveitarem o curso aí, porque a parceria que a gente fez com o Sind Pro pediu para a gente fazer esse curso aí para vocês. É um curso hoje que está custando R$ 997, que está na minha plataforma, e vocês receberem ele aí gratuitamente através dessa parceria aí. Não sei se o Pedro Neto está participando, acho que não, né? O Pedro Neto não está. Agradecer ao Pedro Neto pelo convite. E se nós não temos mais dúvidas nem questionamentos, a gente pode encerrar por hoje. Pessoal, então, boa noite. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Se vocês receberem o contato do Bruno aí, dá uma atenção para ele. Ele vai mandar para vocês esse material, tanto a planilha de hoje, a planilha com os quinais, né? Que mais que eu preciso mandar, Bruno? A planilha de cálculo que faz a simulação e a planilha com os quinais. Acho que era só isso, tá? Valeu, Carlos. Quem, Obrigado. quem Valeu, quiser galera. assistir o vídeo sobre o C-Class, posso mandar o link também. E vou criar o grupo no WhatsApp e mando o link para entrar quem quiser entrar no grupo, tá bom? Então, até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, Carlos. Valeu, obrigado aí. Falou, tchau, tchau, Sid Clay. Tchau, tchau. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Rodrigo. Tchau, tchau.